Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do programa Cura Familiar, um espaço destinado ao autoconhecimento, à reconexão com as nossas raízes e principalmente à cura nas nossas relações. E hoje eu vou trazer aqui para vocês um assunto que foi um pedido de uma telespectadora. Ela me pediu para falar sobre a adoção. Você aí conhece alguém que foi adotado? Ou você, quem sabe, foi a pessoa que foi adotada? Ou ainda você foi o pai ou a mãe que resolveu adotar uma criança? E ao falar de adoção, eu falo um pouco também de pertencimento. Muitas pessoas, elas reconhecem a adoção como um ato de amor muito grande. E de fato é sim uma ação, uma atitude de amor muito grande. Porém, a nível sistêmico, o que a gente precisa entender é que quando se adota uma criança, ela não vem sozinha. Junto com ela vem toda a história dela, tudo que está por trás do sistema dela. E é aqui que começam os emaranhamentos das famílias que acabam fazendo uma adoção. Na grande maioria das vezes, é muito comum o relato de pessoas que forem adotadas, elas informarem que só tiveram a oportunidade de conhecer os pais ou saber quem eram os pais quando estavam na vida adulta. E ainda tem muitas situações que ao saber disso, essa pessoa que foi adotada, ela se revolta de uma forma muito intensa e ela começa numa busca incessante por saber quem são os seus pais originais. Então você consegue perceber o peso que é para a pessoa que é adotada não saber quem são os seus pais. Pode ser sim muito dolorido ela saber a história desses pais biológicos, porém foram eles que deram a vida para ela. Então, nessa relação de pais adotivos e pais biológicos, é preciso se ter um entendimento de como que funciona essa relação. Porque, naturalmente, nós somos 50% da nossa mãe e 50% do nosso pai. Então, todas as vezes que acontece alguma situação entre o casal, a criança ela já fica por si só dividida. Nos casos aqui eu estou falando de quando os pais acabam se separando. Então agora, pegando isso, imagine você comigo que a criança tem os pais biológicos e tem também os pais adotivos. É como se essa dor que a criança está sentindo dentro dela, mesmo que ela não saiba até um determinado momento que ela é adotada, ela vive constantemente se sentindo dividida. E isso pode depois acarretar em comportamentos muito desafiadores. Já ouvi relatos de muitas famílias que eu tenho um filho adotado e ele tem um comportamento muito agressivo, ele nunca nada tá bom, ou também ainda acontece dessa criança viver doente, viver com alguma questão de saúde. Por quê? Porque ela se sente todo o tempo sendo dividida ao meio. E pelo fato de ter sido adotada, independente de como foi a situação, o que acontece? Os pais que adotaram, que tiveram essa atitude de amor, eles se sentem com uma expectativa de receber um reconhecimento e um amor muito grande dessa criança, porque digamos que eles salvaram de uma certa forma a vida dela. Se ela tivesse ficado com o pai ou a mãe, ela teria uma outra vida, uma outra condição. Porém, é muito importante que essa família biológica, ela reconheça que que essa família adotiva, ela reconheça que os pais biológicos, eles têm uma certa precedência sobre eles. Porque se não fosse os pais biológicos terem se encontrado e criado essa relação para dar a origem da vida para essa criança, ela não estaria aqui. E o que acontece na grande maioria das vezes é que se tem essa exclusão no sistema.
Essa nova família que se constitui, ela acaba não querendo falar dos pais biológicos, ela acaba querendo esconder situações. Muitas pessoas, ainda na fase adulta, às vezes não sabem quem é seu pai ou sua mãe, e isso causa um vazio muito grande dentro da pessoa, porque ela não se sente preenchida. E muitas vezes também, por mais que ela depois venha a descobrir quem é o seu pai e sua mãe, isso vai tapar esse buraco, digamos assim, que se criou dentro dela, esse vazio desse sentimento, mas mesmo ela entendendo que quando ela conheceu eles, se ela consegue conhecer que eles não ficaram com ela no momento de nascimento, isso causa uma dor grande, com certeza causa. Porque a pessoa que é adotada, ela fica muito no sentimento de querer entender o porquê que não ficaram com ela. Porém, quando ela sabe a sua origem, cessa um pouco aquela dor dentro dela, de ter que se sentir dividida. Porque, de uma forma muito inconsciente, é como se, por ela ter sido adotada por uma família, é como se ela não pudesse amar os pais que naquele momento que a criança nasceu não puderam ficar com ela. Então, a adoção, quando tem esse tipo de situação, a gente não pode dizer que ela é para dividir a criança, separar a criança dos seus pais biológicos. A adoção, ela fala muito sobre incluir. Enquanto esses pais adotivos não incluírem os biológicos e também essa criança não incluir dentro do coração dela que ela teve sim uma história antes de nascer, que talvez o pai ou a mãe naquele momento não estivessem disponíveis para ficar com ela, enquanto ela não sentir isso dentro de si, ela vai crescer durante toda a sua vida com uma sensação de que está dividida, de que não é, muitas vezes, ela tem essa sensação de que o pai ou a mãe biológicos não ficaram com ela, mas mesmo ela sendo muito amada por todos da família, o pai, a mãe e principalmente os irmãos adotivos, ela não se sente pertencente a esse sistema. Por quê? Porque é como se dentro dela também os pais biológicos não estivessem permitindo ela amar uma outra família. Então, tudo isso que eu tô falando para vocês pode ser que não tenha acontecido com você, que foi adotada ou adotado, e se não aconteceu esse sentimento, que bom. Mas na grande maioria das vezes, o que é mais comum de acontecer é isso, a pessoa ficar num sentimento de divisão, ela se sentir fora do lugar, e realmente ela está fora do lugar. E a constelação, ela é uma ferramenta utilizada para esse tipo de dinâmica, aonde a pessoa que foi adotada, ela consegue liberar esse sentimento que está dentro dela, para conseguir incluir os pais biológicos. Porém, também é muito importante que o pai ou a mãe que adotaram, que eles acolham no coração os pais biológicos. Por mais que eles tenham feito alguma coisa que no ponto de vista deles não era positivo. Muitas pessoas falam que a constelação, muitas vezes, ela tem uma abordagem que ela não é aceita por algumas pessoas. Só que a constelação, ela fala sobre não julgamento. Você, eu, qualquer outra pessoa que está assistindo aqui esse programa, a gente nunca sabe o que se passa dentro do sentimento daquela pessoa, dentro dos pensamentos dela. O que levaram, que movimento sistêmico na família dela levou ela a talvez não querer cuidar do filho. Como eu sempre digo, um pai ou uma mãe que se afasta de um filho, na verdade, de uma forma inconsciente, eles, na grande maioria das vezes, não conseguem dar conta da dor que é de ter que cuidar daquele filho ou daquela filha de uma forma que eles não foram criados. Então, por amor,
eles acabam se afastando e dão espaço para que uma nova família consiga criar melhor o seu filho. Eu sei que isso aqui é muito complexo de entender, mas é muito importante, porque pode ser que isso dê uma viradinha de chave em você, para que essas famílias que têm casos de adoção, que elas consigam começar a olhar de uma forma diferente as dinâmicas ocultas que tem nesses sistemas. Porque a grande situação que acontece é que a pessoa que foi adotada, ela acaba sofrendo muito mais do que os pais adotivos ou os biológicos também. Ela acaba sofrendo no sentido de ter que dividir o amor dela, porque mesmo que não é possível conhecer os pais, esse sentimento de divisão vai acontecer. E claro, aqui estou falando mais do olhar da pessoa que é adotada, mas sim, o pai e a mãe biológicos também eles carregam uma dor muito grande, porque é muito pesado para um pai ou para uma mãe, mesmo que eles possam, através de atitudes, não representar isso, é muito doloroso para um pai ou para uma mãe colocar um filho no mundo e não se sentir capaz de criar ele. E isso, eles acabam às vezes se distanciando porque talvez a decepção que eles iriam causar estando presentes seria maior do que estando ausentes. Olha que perspectiva diferente sobre o fato. Então é sempre importante explorar todos esses tipos de visões. E os pais, os adotivos, eles acabam entrando naquela dinâmica que é do dar mais. Ou seja, eles não são os pais biológicos, eles pegaram essa criança para adotar e eles se sentem sempre num sentimento de que a criança que foi adotada, ela tem que ser eternamente grata a eles. E sim, eu não estou dizendo que não tenha que ser, mas o que eu quero que vocês percebam é que fica um desequilíbrio na relação quando esses pais adotivos ficam cobrando a mais dessa criança que foi adotada. Porque isso é um relato que eu já ouvi muitas vezes, que os pais adotivos, eles fazem muita distinção dos filhos que são de origem deles mesmos com os filhos que são adotados, porque o que acontece? O grau de exigência desses pais adotivos, ele, de uma certa forma, ele sempre vai acabar sendo maior com a criança que foi adotada dentro de um sistema onde se tem mais filhos. Justamente por isso, porque eles ficam nessa dinâmica de que, se eu não tivesse te adotado, sabe-se lá onde agora você iria estar. Então, já tive muitos relatos de pessoas que forem adotadas terem esse peso de carregarem dentro de si, de que com eles a cobrança era maior, de que tinham que tirar notas melhores na escola, ou de que o comportamento deles tinha que ser melhor, justamente por serem adotados. Então, consigam perceber tudo que está por trás de uma adoção. Eu sempre digo e eu entendo que tem situações que não é possível a pessoa ter um filho ou uma filha do seu próprio organismo e que optam pelos casos de adotar uma criança. Mas é muito importante saber que sempre que se adota uma criança tem toda uma outra história que vem por trás. Tem todo um outro sentimento, uma outra dinâmica que vai precisar existir nesse novo sistema que vai se formar. É muito importante que esses pais, eles consigam sim incluir essa família de origem e que não se sintam sem expectativas atendidas ou que se sintam magoados quando essa pessoa adotada buscar conhecer ou buscar até mesmo criar um vínculo com a sua origem. Tem algumas pessoas que elas vão em busca dos pais, às vezes os pais já não existem mais, mas têm irmãos e elas tentam criar esse vínculo. E por vezes alguns pais adotivos ficam incomodados com essa situação. Ele é adotado por mim, tem os irmãos adotivos dele e não reconhece isso, quis mesmo assim, depois de ter descoberto tudo, foi lá e se relacionou com a família de origem. Por quê? Porque para essa pessoa é muito importante ela ter as suas origens. Pense comigo agora,
você é uma pessoa que veio lá do outro lado do mundo. Vamos dar um exemplo aqui, né? A gente está numa região de colonização italiana. Então, você veio de uma origem de um país italiano e você veio aqui para o Brasil. E rejeitar a sua origem é muito pesado para você. Vamos supor que você está aqui e os brasileiros começam a falar ou atacar comportamentos ou atitudes das pessoas que são italianas. Mesmo que você more no Brasil, que você já tenha um certo tempo de vivência aqui e que você já esteja acostumado com os hábitos daqui, lá no fundo você também vai se sentir contrariada com esse tipo de comportamento dos brasileiros. Por quê? Porque a sua origem dentro de você, ela é muito mais forte sobre o momento que você está vivendo agora. Ela tem precedência sobre a sua brasilidade. Então, esse exemplo que eu estou trazendo aqui é só para você ter uma ideia do quão forte é o pertencimento às nossas origens, você se sentir pertencente a saber de onde que realmente veio. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o que é comum de acontecer num atendimento de constelação onde se tem casos de adoção. Aqui nós temos a criança que foi adotada. Aqui nós temos os pais adotivos. E aqui nós temos os pais biológicos. E o que acontece? A criança, ela fica muito dividida. Aqui é só um exemplo, mas existem várias dinâmicas, tá? Mas a criança, ela, obviamente, ela está mais conectada no seu dia a dia com os pais adotivos. Então, a tendência dela é ficar nesse campo de esfera aqui. E o que acontece? Ela não consegue, às vezes, ir até os pais biológicos, o ir aqui no sentido bem figurativo, não precisa ser o ir fisicamente. O ir é aceitar no seu coração que aquele pai e aquela mãe não estavam disponíveis para criar ela. É um ir bem simbólico. E o que acontece? Enquanto essa criança não for agradecer pela sua vida até os seus pais biológicos, ela vai viver numa luta interna muito grande. A vida toda. Porém, ela muitas vezes, o movimento que acontece é que esses pais adotivos, eles não liberam a criança para ir lá. Por isso que é muito comum os pais adotivos, na grande maioria das vezes, eles não quererem falar quem eram os pais, principalmente se mora numa cidade pequena ou algo do tipo assim, que seja de fácil acesso a essa criança conhecer os seus pais biológicos. E aí aqui a gente começa a entrar numa dinâmica do segredo, porque na grande maioria das vezes, todos ao redor sabem que aquela criança é adotada, mas no início da adoção se cria aquele pacto que não é para falar para ela, que a partir apenas de uma certa idade ela vai saber dessa informação. E o que acontece? Esse segredo, ele começa a pesar no sistema. E aí pode ser que venha a representação em comportamentos desafiadores, como eu falei, ou questões de doença também. Enfim, alguma dinâmica vai acontecer nesse sistema aqui para que esse segredo seja revelado. Então, o que seria uma boa solução aqui nessa situação? Seria o pai e a mãe adotivos liberarem a criança para irem em direção aos seus pais biológicos. Então, é muito comum de ter alguma fala aqui dos pais adotivos liberando a criança, e quando essa criança chegar até os pais biológicos, ela dizer que agradece pela sua vida, que ela entende que eles não estavam disponíveis. E isso são frases simples que são usadas, mas que elas causam uma liberação muito grande.
desse sentimento que fica preso aqui. Porque a partir desse momento que a criança adotada tem esse conhecimento de que, de fato, essa família que ela vive não é a que deu a origem à vida dela, ela começa a se sentir que ela pode viver, que ela pode existir. Porque essa criança aqui, enquanto os pais adotivos não liberam ela para falarem com seus pais biológicos, ela entra num movimento muito inconsciente de que ela não pode viver, de que a vida dela não é uma vida liberada para fazer coisas novas, para fazer algo bom com a sua vida. Então, é importante esse movimento de liberação. Claro que eu não fui adotada, também não sei exatamente todo esse sentimento que essa pessoa sente, mas estou falando aqui com base nas situações que eu já atendi, com base em situações que eu já estudei sobre isso. E isso trouxe muito esclarecimento sobre várias dinâmicas que eu acabei observando em algumas situações de adoção. Tem situações onde a criança, ela, por mais que ela ainda não entenda que ela tá numa família e que aquele ali não é o pai, não é a mãe dela, ela sente no interior dela. E mesmo que às vezes seja uma situação de um casal que adotou um filho, tem só uma criança, não tem irmãos, que acaba acontecendo essa diferença que eu comentei anteriormente aqui com vocês, é muito importante que esse casal que adotou a criança, o quanto antes for possível, eles busquem um auxílio terapêutico, um auxílio de acompanhamento com psicólogo, alguma coisa assim nesse sentido, para ir entendendo todas essas dinâmicas que tem por trás ali. Porque, como eu falei, quando a criança é adotada, ela não vem sozinha, vem um pacote junto com ela. É a mesma coisa quando você vai casar. Você vai se relacionar com outra pessoa. Não vem só a pessoa, vem todo o clã dela junto. Isso tanto para o homem quanto para a mulher. E aí o que acontece é a união de dois clãs totalmente diferentes que vão ter que aprender a se relacionar de uma nova forma. Cada um tentando quebrar os padrões dos seus próprios clãs e tentando criar uma nova relação. Isso é quando temos um casal. Agora você imagine, quando tem um casal que adota uma criança, a gente está falando de 3 clãs diferentes. 3 sistemas familiares com crenças diferentes, com comportamentos diferentes, com dinâmicas sistêmicas que vão ter que se ajustar de alguma forma para que a relação entre elas fique em equilíbrio. E enquanto alguém do sistema, dessas pessoas ali, não olhar para esse tipo de situação, vão acontecer situações muito desafiadoras. E isso também, ter todo esse entendimento faz que você consiga incluir coisas que não foram incluídas, porque pode ser até que esse casal que adotou está repetindo padrões de não poder gerar filhos da sua ancestralidade. O que será que tem por trás disso? Você já tentou descobrir o porquê que você e seu marido não conseguem ter um filho de origem própria? Sempre tem uma dinâmica por trás disso. E aí esse casal que não consegue gerar uma criança, eles acabam adotando uma criança e aí se entra num comportamento do sistema. Alguém do sistema, que talvez vai ser a criança nesse caso, ela vai se colocar a serviço de revelar algo, ela vai colocar a serviço de que se exista alguma coisa para ajustar essa dinâmica de relação. E quando eu digo que exista alguma coisa, é mostrar em algum comportamento, como eu falei, ou alguma questão de saúde. Então eu quis trazer de uma forma bem simples aqui para vocês, e eu sei que esse assunto ele é bem desafiador assim de se falar sobre isso, mas é apenas para vocês terem uma consciência do que está por trás da adoção. Então, refletir
que nem sempre, quando a gente está adotando uma criança, vai ser só ela, mesmo que se tente apagar a história dela. A origem dela tem muito força, muito mais força, às vezes, do que o sistema que ela está vivendo aqui. Então eu quero pedir para você que assistiu esse programa, que é adotada, ou que conhece alguém, ou que adotou alguma criança, que você compartilhe esse conteúdo que está aqui na TV Cidade Farroupilha, no canal 14. Compartilhe com mais pessoas que precisam ter essa consciência, porque muitas vezes você pode ser que vai passar uma vida inteira tentando descobrir o porquê que as tuas expectativas com relação àquela criança não foram atendidas, ou até mesmo a criança com relação aos pais adotivos, por que não é criadas as expectativas, por que tratam ela de uma forma diferente. Olha quanto desequilíbrio nas relações que se tem aqui, que eles poderiam melhorar e muito quando se tem um entendimento de todas as dinâmicas que estão por trás disso. Então, era essa mensagem que eu tinha para transmitir hoje para vocês, e aguardo vocês num próximo programa. Até mais!